Vamos para a nossa aula de matemática, vem comigo. Matemática financeira, o assunto convenção linear e convenção exponencial. Vamos à parte aqui introdutória primeiramente. Em juros compostos, é possível encontrar situações em que o prazo de aplicação não seja um número inteiro de períodos ao qual a taxa é referenciada. Por exemplo, posso ter uma taxa mensal, dá um exemplo aqui, 2% ao mês, e a quantidade de períodos seja 2,5 meses, ou 2 meses e 15 dias. E aí? É uma situação que se enquadra justamente nesse parágrafo, né? Agora vamos entender a diferenciação entre as duas convenções. A convenção linear, ela admite a formação de juros compostos para a parte inteira do prazo e de juros simples para a parte fracionária. Esta convenção é, em essência, uma mistura de regime composto e linear, também chamado simples, né? Adotando fórmulas de juros compostos na parte inteira do período e uma formação de juros simples na parte fracionária. Então, em outras palavras, a convenção linear ela vai pegar o tempo que não é inteiro. Por exemplo, 2 meses e 15 dias. Na parte inteira, trabalha no juro composto. Na parte fracionária, já que é mês e 15 dias é menor que mês, vai calcular o regime do juro simples. Então, essa mistura, né, do cálculo é chamada de convenção linear. Legal? Nós vamos já ver exemplos, inclusive, de aplicação para você poder até comparar com a próxima, que é qual? Vem comigo? A convenção exponencial. Já a convenção exponencial, ela adota o regime de capitalização para todo o período, ou seja, utiliza capitalização composta tanto para a parte inteira como para a parte fracionária. Então aqui não tem diferenciação. Vai calcular tudo nos juros compostos, tá? Tanto a parte inteira como a parte fracionária. Agora, olha o que diz o último parágrafo. Essa convenção é mais generalizadamente utilizada na prática, sendo considerada tecnicamente mais correta por empregar somente juros compostos e taxas equivalentes para os períodos não inteiros. Né? Tá, inclusive, aí a origem, né, desta definição. Tá certo? Muito bem. Então, vamos aqui à parte das formas. Olha, fique tranquilo que não tem nada de segredo aqui. Vamos lá. Para a convenção exponencial, o montante, né? Lembrando que é o regime de juros compostos, né? O montante é calculado, montante igual ao capital, né? A gente sabe, inclusive, que o significado de cada uma dessas letrinhas, vamos reforçar. M aqui, ó, de montante, igual capital, 1 mais I, que aqui é a taxa de juros, e aqui o período, né? Quantidade de períodos, o prazo, o tempo. Então, na convenção exponencial, usa-se somente essa fórmula. Na convenção linear, o que acontece agora? Você percebe que até aqui, ó, é a mesma fórmula. Até aqui, ó, é a mesma fórmula. Só que há um fator multiplicativo, de novo, né, onde eu vou diferenciar para você o detalhe do tempo. Tá? Então, aqui da mesma forma, o M é montante, não muda nada. O C continua sendo capital. O I também aqui é a nossa famosa taxa de juros. Aqui também. Só vai ter uma diferença agora no tempo. Por quê? Se na convenção linear o cálculo é feito diferente, para a parte inteira e a parte fracionária, então este tempo aqui, ó, né, esse expoente do primeiro fator de capitalização é para a parte inteira do prazo. E esse aqui, ó, para a parte fracionária. Eu vou dar exemplo e você vai entender perfeitamente. Fique tranquilo. Parte fracionária. Tá certo? Então, você vê que é a mesma forma. A única diferença na convenção linear é que tem de novo essa parte que você deve aqui multiplicar. Tá? Onde você vai usar só a parte fracionária do tempo. Legal? Então, com isso, né, melhor do que para entender um exemplo. Olha só, o mesmo exemplo nós vamos calcular usando as duas convenções e você mesmo vai poder comparar comigo. Vamos ao primeiro exemplo, lendo antes o enunciado. Um capital de R$5.000 é aplicado em 2 meses e 15 dias. Olha o tempo aqui fracionário, ó, né, porque é 2 meses e 15 dias, não é por mês, né? Há uma taxa de 3% ao mês. Aí deu um dado para nós considerar. O valor de 1,03 elevado a 2,5 igual a 1,076. Vamos calcular primeiro, né, pela convenção exponencial, que é o caso mais simples. A convenção exponencial você usa, né, todos os dados da mesma forma. Eu vou até colocar aqui, ó, dados do problema de novo. Então nós temos o capital, que é 5.000, legal? Nós temos o tempo, que é o prazo, que é 2 meses e 15 dias, e nós temos a taxa de juros, que é 3% ao mês. Agora o que a gente tem que tomar cuidado é que esse tempo eu tenho que deixar na mesma unidade da taxa. Se a taxa está mensal, eu tenho que deixar todo o tempo mensal. Usando aqui o conceito de juros, né, comerciais, que todos os meses têm 30 dias. Então aqui é 2,5 meses. Tudo bem? Então agora sim, o tempo está na mesma unidade da taxa. E a pergunta quer saber o montante aqui pela convenção exponencial. Vamos lá. Então aqui é simples. O montante, eu aplico direto a fórmula do montante em função do capital dos juros compostos. O montante igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. É só substituir. Opa! Vamos lá? Montante igual capital 5.000 vezes 1 mais a taxa 3% é 0,03. Lembra que a gente sempre coloca aqui no formato unitário, né? 3% é 0,03. Elevado ao tempo aqui que é 2,5. Portanto, o montante vai ser igual a 5.000 vezes 1,03 elevado a 2,5. Como o enunciado nos deu esse valor lá em cima, ó, considerar 1,03 elevado a 2,5 igual a 1,076, é o momento que a gente vai substituir então isso aqui, tá? Vamos substituir esse valor pelo valor dado. Portanto, o montante vai ser 5.000 vezes 1,076. E 5.000 vezes 1,076, né, já que a gente está aproximando, vai dar aproximadamente 5.380. Então, o cálculo do montante, né, usando a convenção exponencial, encontramos 5.380. Vamos fazer o mesmo cálculo agora lá, usando o conceito da convenção linear. Então, os dados do problema são os mesmos, não mudou nada. Capital 5.000, o tempo, já vou colocar o tempo aqui, ó, 2,5, né, meses, que são 2 meses e 15 dias, a taxa 3% ao mês, só que o montante aqui definido agora pela convenção linear. Então vamos tomar cuidado agora com a fórmula. Tá? A fórmula é a mesma, montante igual capital vezes 1 mais I elevado a T, só que agora eu multiplico, vou até colocar uma cor distinta, eu multiplico de novo por 1 mais I elevado a T, que é esse fator de capitalização do regime de juros simples. A única diferença agora é o seguinte, aqui nesse Tzinho eu vou colocar a parte inteira do tempo, e nesse T eu vou colocar a parte fracionária do tempo. Vamos com cuidado. Então vamos juntos. Montante é igual capital 5.000 vezes 1 mais a taxa, só que agora o tempo aqui, ó, não tá, vamos até separar aqui, ó.
o tempo é 2 mais 0,5. Então, esse 2 eu uso aqui, ó, parte inteira do tempo, certo? Vezes, vou manter as mesmas cores para você não confundir. 1 mais a taxa de novo, 0,03. Só que agora esse tempo é 0,5. 0,5 meses. Ó, 0,5 meses, que eu posso deixar em forma de fração, meio. Né? Aí fica a gosto do freguês, transformar em fração, número decimal. Olha aqui, ó. É o único detalhe na hora de fazer a conta. Ok? E aí agora a gente prossegue. Então vamos lá. Montante igual a 5.000. Aqui vai ficar 1,03 elevado ao quadrado, vezes, agora cuidado, hein? Sem a multiplicação primeiro aqui, ó. 0,03 vezes 1 dividido por 2, né? Vai dar 0,015. Então aqui vai ficar 1 mais 0,015. Bom, agora finalizamos, né? Então vai ficar aqui, ó, 5.000. 1,03 ao quadrado é 1,03 vezes 1,03. Isso é 1,0609. E aqui, ó, 1 mais 0,015 é 1,015. E agora, não tem jeito, não tem como fugir dessa parte. Eu vou multiplicar 5.000 vezes isso, o resultado multiplica por isso. Eu já vou dar o resultado direto aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Esse valor vai dar aproximadamente 5.384,07. Tá? Vou dar uma aproximada aqui. Então, olha e compara com a conversão exponencial. Né? Teoricamente, esse valor tem que ser superior sempre à conversão exponencial, porque no juros simples, a parte fracionária do tempo tem um maior montante. Legal? Então está aí um exemplo didático feito no detalhe. Vamos para as questões. A primeira já se apresenta para você. Qual o montante pela convenção linear de um capital de 15.000 aplicado aos juros compostos durante 2 meses e meio a uma taxa de 4% ao mês? Olha, agora ficou fácil, né? Eu gosto sempre de elencar os dados do problema. Dados. Qual o montante? O montante é a dúvida do problema. De um capital de 15.000 reais, está aqui os 15.000, a uma taxa de juros compostos por um período de 2 meses e meio, então é 2,5 meses, a uma taxa de 4% ao mês. Então está aí os dados do problema, é convenção linear, então a fórmula, vamos reforçar o montante, é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Né? Muito bem, agora é só substituir, né? Vamos lá então, montante é igual capital 15.000 vezes 1 mais a taxa, cuidado aqui, 4%, vamos colocar no formato unitário, 0,04, então 1 mais 0,04. Agora sim, hein? Cuidado agora, porque esse tempo aqui, né, do fator de capitalização aqui exponencial, eu vou usar a parte inteira do tempo, vou usar o 2 aqui só, tá bom? Vou até separar aqui, ó, 2 meses e meio é 2 mais 0,5, certo? Então esse primeiro t, que é o expoente, ele vem a parte inteira do tempo, 2 vezes 1 mais a taxa novamente, e agora aqui vem a parte fracionária do tempo. Agora vem a parte fracionária, esse é o perigo, esse é o detalhe. Tá? Então aqui, ó, eu vou usar a parte fracionária, e a parte fracionária do tempo é 0,5 meses. E 0,5 meses, aí fica a seu gosto, se quiser colocar decimal, eu colocaria metade de um mês, então vezes meio. E agora finalizar a continha, agora não tem jeito. Então deixa eu só separar aqui para a gente não confundir. Então vai ficar montante igual a 15.000 vezes 1,04 elevado ao quadrado, vezes, aqui cuidado, é sempre a multiplicação antes da soma, né? Multiplica por 1 e divide por 2, então vai ficar 1 mais 0,02, que é o 0,04 dividido por 2, né? Então para finalizar, nós temos a situação aqui da continha, né? 15.000 vezes 1,04 ao quadrado é 1,0816, vezes 1,02. Realizando a multiplicação desses valores, nós encontramos exatamente o montante de 16.548 centavinhos aqui, 48 centavos. Você tem a resposta lá, né? Olha a resposta lá na letra B. Uma excelente questão, né? Para praticar esse conceito. Vamos para a próxima. Os juros sobre uma dívida são cobrados utilizando a convenção linear. A questão já emplacou. Né? A convenção linear que serão cobrados os juros. A dívida será paga após 1 ano e meio a uma taxa de juros compostos anunciada pela instituição financeira, né? E a taxa, perdão, é de 20% ao ano. Olha que questão perigosa, hein? A porcentagem de juros cobrados em relação ao principal. Essa é uma excelente questão, porque não me dá o valor, né? Vamos colocar os dados que a gente tem elencados no problema. O capital não foi nos dado, né? Ele nos deu a taxa de juros, que é de 20% ao ano, deu o período, né, que é de 1 ano e meio, então 1,5 anos, certo? E quer saber o valor, a porcentagem dos juros cobrados. Mas antes eu vou ter que encontrar o montante. E depois a gente sabe que juros é igual a montante menos o capital. Então nós temos esses dados aqui. Agora, quer uma dica? Sugestão? Já que ele não me deu capital, vamos colocar um valor? Coloque o valor hipotético aqui de 100 reais. Eu posso fazer isso, professor, sempre que não me der o valor, eu posso fazer. Porque todo valor que encontrar diferente de 100 em relação a 100 já é direto a resposta. Fica fácil assim, né? Então vamos lá, vamos encontrar agora esse montante usando aí a conversão linear. Montante igual capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, até aqui dá igual ao juros simples, vezes somente o fator de capitalização mais o composto. Do juros simples, perdão. 1 mais I vezes T. Então essa primeira parte aqui da fórmula, né, essa primeira parte a gente usa o conceito de juros compostos e aqui de juros simples. Legal? Até aí, só repetição do que já falamos. Vamos lá então. Montante igual, o capital hipoteticamente a gente colocou 100, 1 mais a taxa, 1 mais 0,2 elevado ao tempo aqui que é 1. Cuidado que o tempo aqui é 1 mais 0,5, então o primeiro T parte inteira e o segundo T parte fracionária. E 0,5 anos é metade de um ano, então vamos usar na fração mesmo. Legal? Finalizamos então, montante igual a 100, 1,02 elevado a 1 é 1,02. Opa, coloquei um zero mais aqui. 1,2 vezes, aqui ó, 0,2 vezes 1, 0,2 dividido por 2 dá 0,1. Com mais 1 vai dar 1,1. Então é só multiplicar isso vezes isso vezes isso. Tá? 100 vezes 1,2 vai dar 120, vezes 1,1, esse montante vai ser de 132. Agora, olha o que é interessante, a porcentagem dos juros. Olha, juros é igual a montante menos o capital. Juros foi montante 132 menos o capital inicial hipotético, então juros foi de 32. Olha como fica fácil. Em relação ao capital inicial, 32 em relação a 100 é 32%. Então está aqui a resposta direta. Fica muito fácil assim, não é certo? Aí, letra E. E vamos para a próxima questão. Encerramos com ela. Olha só que interessante a aceitação do Augusto emprestou 30 mil reais a César, a taxa de juros de 10% ao mês. Vamos colocando, destacando as partes importantes. Emprestou 30 mil reais, a taxa de juros de 10% ao mês. Eles combinaram que o saldo do devedor seria calculado a juros compostos no número inteiro de meses e, a seguir, corrigido a juros simples com a mesma taxa de juros na parte fracionária do período.
sempre considerando o mês com 30 dias, aí famosos juros comerciais. Muito bem, então aqui ele, né, colocou no enunciado, descreveu justamente a convenção linear. Vamos lá, para quitar a dívida de 2 meses e 5 dias após o empréstimo, César deve pagar a Augusto em reais quanto? Aí tem as opções. Vamos lá, vamos devagarinho nessa questão para encerrar com ela. Dados do problema, dados do problema. Vamos lá, capital, que é o valor que ele emprestou, 30 mil reais. Colocamos assim. A taxa de juros cobrada é de 10% ao mês. Ok. O tempo, aí, né, que ficou para quitar a dívida foi de 2 meses e 5 dias. Cuidado agora. Tá? E aí nós vamos ter que encontrar um montante que ele vai pagar usando então a conversão linear. De que forma, professor, ficou claro que a conversão linear? Ele se justificou que é inteiro, no número inteiro, juros compostos, e na parte fracionária, juros simples, né? Então ele, né, acabou detalhando para nós, na verdade, o conceito da conversão linear, não há dúvidas disso, tá? Agora, vamos tomar muito cuidado aqui agora. A pegadinha da questão está aqui, ó, 2 meses e 5 dias. Por quê? Porque a parte fracionária do tempo, eu vou ter que transformar tudo isso aqui em mês. Então é 2 meses mais quantos? Os 5 dias aqui em relação a mês, você pode pensar assim, mais de 23, ó. Um mês tem 30 dias, certo? Quantos meses tem 5 dias, vamos dizer assim, né? Esse é o conceito de regra simples, né? Então você fica com x igual a 5 sobre 30. Simplificando por 5 em cima e embaixo, 1/6. Então 5 dias em relação ao mês de 30 dias é 1/6 de mês. Então é 2 meses mais 1/6 de mês. Então esta aqui é a grande charada da questão, porque a parte fracionária eu vou ter que usar 1/6 e não 5. Ok? Bom, agora a gente usa a fórmulazinha que a gente já trabalhou, né? Vamos lá, montante igual. Deixa eu só apagar aquele risquinho ali. Finalizamos então, montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, na parte inteira, vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, parte fracionária. Só substituir, vamos lá, montante, 30 mil igual a capital que é 30 mil, mais 1 mais a taxa aqui, ó, 10%, a gente vai usar 0,1, então vai ficar 0,1 elevado a 2, porque este tempo aqui é a parte inteira, que está aqui, ó, vezes 1 mais a taxa novamente, e agora esse T é a parte fracionária, e agora eu vou usar 1/6 de mês. Tudo bem? Esta aí era o trabalhinho que tínhamos que fazer, né? Legal? Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só separar essa parte aqui, senão a gente confunde, tá? Para que a gente possa fazer o cálculo aqui sem misturar os dados, tá? Então vamos de novo. Montante agora, vamos lá, 30 mil. Aqui ficou fácil, é 1,1 elevado ao quadrado. Vezes, aqui tomar cuidado, né? 0,1 vezes 1 é 0,1 dividido por 6. Então fica 1 mais 0,1 dividido por 6. Aqui fração, né? Soma de fração, mantém o denominador e passa 6 multiplicando para cá. Então vamos ficar assim, vamos terminar aqui nesse cantinho. Vai ficar montante igual 1,1 ao quadrado é 1,21. Então ficou 30 mil vezes 1,21. Aqui eu vou deixar em parênteses para ficar claro, né? Soma de fração, mantém aqui de baixo e passa 6 multiplicando. 6 vezes 1 dá 6, com mais 0,1 vai ficar 6,1. Legal? Show de bola? Muito bem. Aqui, ó, já dá para nós multiplicar, né? 30 mil vezes 1,21, isso aqui vai dar 36.300, né? Vezes 6,1 sobre 6. Aqui também dá para simplificar, porque é múltiplo. Então vai ficar montante igual a 6.050 vezes 6,1, tá? Ali eu só acabei simplificando 36.300 por 6. E agora, só multiplicar 6.050 vezes 6,1, e nós vamos encontrar um montante de R$ 36.905. Tá? E você tem essa resposta lá na letra D de dado. Finalizamos essa excelente questão da banca Cesar Rio, onde ela, no início, né, deu uma complicadinha no tempo. Mas a gente está esperto, né? Transformamos em mesmos na regra de 3. Legal? Com isso, finalizamos esta aula de convenção linear e convenção exponencial. Fique sempre cuidado.